Oi mundo! Hoje eu voltei pra falar de psicanálise, hoje eu voltei pra falar sobre o coronavírus, hoje eu voltei pra falar sobre caos. Eu acho que pra começar é importante pensar no mal-estar na civilização, certo? A gente já tem um vídeo sobre isso e é um texto super importante do Freud que condensa uma série de assuntos dos estudos dele e que são muito legais para poder pensar na ideia de ok, do que se trata, né? Do que é você estar em civilização? Do que é isso? Bom, a ideia do mal-estar na civilização é que se tem um preço, se tem um preço a pagar para se estar no coletivo, se tem um preço a pagar para você estar com outras pessoas. É o preço da entrada na linguagem. Você não vai poder fazer tudo o que você gostaria, você vai ter que reprimir algumas coisas, você vai ter que deixar de fazer uma série de coisas, mas você tem alguns benefícios, você ganha uma parte. Por isso, mal estar na civilização, porque você ganha, mas você abre parte de si, você abre mão de uma parte de si. É como um preço, é aquilo que deve ser pago justamente para poder dar certo. Aquilo que é pago para você poder estar na relação, para você poder estar dentro do coletivo. Isso é super importante pra gente nesse momento, porque a gente tá vivendo um período extremamente singular, peculiar, assim, incalculável, no sentido de que não se tá dentro do cálculo pensar numa pandemia, não é algo que a gente calcula, não é algo que a gente tem ali, em geral, uma ideia, né? Tipo, nossa, eu vou me preparar pro final do mundo. Não, tipo, acontece, aconteceu. E dentro disso, a gente tem benefícios que eles vão ruindo. A gente tem benefícios que não exatamente são benefícios, né? São coisas da sociedade que não se tem mais acesso. Há de vista a ideia de quarentena. O sujeito, ele vai ficar recluso. O sujeito, ele vai perder contato. O sujeito, ele não vai ficar saindo, não vai ficar nessa circulação física. O que implica também que ele fique numa circulação online, senão ele vai ficar extremamente fechado em si mesmo. E aí a gente pode passar para a noção do tempo lógico, que o Lacan vai frisar tanto, que não é um tempo cronológico, não é o tempo do relógio, é um tempo organizado por outra coisa, é um tempo organizado por uma outra lógica. E a quarentena, ela vai deixar isso muito à vista, ela vai deixar isso muito claro, porque como cada um vai experimentar a quarentena, é do sujeito, é da ordem da singularidade, é daquilo que não se sabe. É como janeiro. Janeiro foi o mês que levou 3 meses. Janeiro não acabava. E a quarentena também vai ser sobre isso. Se a gente pensar que a China levou 3 meses para poder conter o vírus, a gente pode pensar que a gente está no primeiro mês e que a gente ainda teria mais 2 meses. Então a gente vai ter tipo lockdown, que é todo mundo fechado em casa. E como experienciar essa noção do tempo? Como cada um vai sentir? Se foi rápido, se não foi, depende de como o sujeito encara essa quarentena, de como o sujeito encara essa reclusão. E aí a gente entra numa lógica super importante, que nos volta ao mal-estar da civilização, que é essa benefício, essa noção de como a pessoa vai articular com a civilização. Se os outros também são marcadores pro meu tempo, se os outros também são marcadores pra minha lógica, no sentido de meu dia é organizado a partir de bem um modelo industrial. Café da manhã, vai trabalhar, volta pra casa, um pouco com a família, dorme, repete. Essas estruturas externas, essa organização externa, ela não vai funcionar no momento, porque estamos numa outra lógica. Né? As pessoas precisam se refazer, se reinventar, pelo menos por um tempo. Isso é muito curioso porque a gente vai ter impactos dentro do psiquismo, da capacidade de cada um de poder fazer outras coisas a partir de si. E impactos que também virão depois que o coronavírus passar. A gente vai ter a noção de assim, o que foi isso, sabe? Vai demorar um tempo para poder entender o que isso produziu dentro do aparelho.
dentro do aparelho psíquico, dentro do ordenamento político. E não é por acaso que, eu não sei quando você tá vendo isso, mas dia 19 de março hoje, teve 2 dias seguidos de panelaço contra o Bolsonaro. Quer dizer, tipo, o moço sempre falou bobagem, mas é agora, no momento justamente onde não se tem garantias que isso entra em questão. E aí a gente vai pra noção do totem e tabu. A gente vai ou pra noção do futuro de uma ilusão. Ambos textos do Freud. Assim, não tem um pai que vai garantir, porque esse inimigo, né, essa guerra, como dizem alguns ministros aí, ela é uma guerra invisível, não tem garantia, não tem um pai que dê conta de proteger as pessoas, não tem essa coisa que tire a angústia, porque é incerto. Qualquer um pode pegar e todos estão expostos. Então a saída é justamente a reclusão. E isso também se parece muito com sair da sociedade. E se assim, se não tem mais esse pai que dê conta, muitas das estruturas políticas ficam ameaçadas, porque muito dessa coisa que nos segura é essa noção de que o dinheiro é um papel, e a gente põe valor nele justamente porque a gente acredita que ele tem um valor, porque a gente acredita que ele importa, porque a gente acredita que tem um sentido nisso. Mas agora nem o governo vai poder te proteger. E aí entra as lógicas assim, talvez coisas que já irritavam agora se tornem ainda mais irritantes. No sentido de o presidente já era um péssimo presidente, mas talvez agora como a vida no geral tá um pouco mais em cólera, um pouco mais em caos, entra essa ideia de que, ok, eu não quero mais ele como presidente. O que é interessante, porque no momento faz pouca diferença, porque no momento não é sobre isso, no momento é sobre essa angústia política, mas que na verdade não é política, na polis de sociedade e de indivíduo, né? A angústia de cada indivíduo de estar isolado, estar ameaçado por um inimigo invisível, por um inimigo que não dá para ter garantias, porque assim, em geral vão ser 5% das pessoas que vão ter problemas. Mas o que isso significa? Porque eu não sei se 5% eu vou ser um 5%, se a minha família vai ser um 5%. Eu não sei com quem vai ficar o meu cachorro se der algum problema e eu morrer. E a morte agora entra em vigência. Essa noção de Eros e Thanos, essa noção de destruição. O quanto cada um vai ter que se reaver com a noção de morte. O quanto cada um vai ter que se reaver com a sua própria relação com a iminência da morte. Que também é a sua relação com a vida. Então, esse momento de cólera é um momento que fala sobre isso. É um momento que justamente fala sobre como cada um experiencia, como cada um vê essa questão mortífera, essa questão aniquilativa e essa questão da castração. Porque de novo a gente está falando de algo que é do incontrolável. De novo a gente está falando de algo que não dá. De algo que assim, o presidente não vai te salvar. Talvez seus pais não possam te salvar. Acho que ninguém, sem ser o Homem-Formiga, entrando no seu corpo muito pequitinho e matando o vírus, pode te salvar. Tipo, te dar garantias. E isso que tá em vigência, é isso que tá em discussão. Essa noção da falência da garantia. E é na falência das garantias que as pessoas começam a contestar. É na falência das garantias que justamente começa a se questionar sobre o preço pago. Sobre o preço pago para estar em sociedade. E é também neste momento que a gente tem a ebulição dessa histeria, dessa coisa justamente sem forma, é uma angústia que quase não tem palavras, porque ela também é uma angústia do sujeito, ela constitui o sujeito, mas é também do período, é do que está acontecendo, do que se passa, e que o sujeito não consegue pôr em palavras, mas consegue direcionar para outros objetos. Então o problema é o vizinho, o problema é o presidente, o problema vão ter problemas. Tipo, o problema é o SUS, o problema. E na verdade, o problema é que no momento a gente tem
que ficar isolado, e isso é muito complicado, porque se isolar voluntariamente é uma coisa, se isolar porque você precisa é outra, e se isolar sabendo que tem um inimigo que pode te aniquilar é uma terceira coisa. E aí a gente entra essa melancolia, essa coisa que assim, o sujeito precisa se reinventar, precisa encontrar outras coisas para fazer do seu dia, do seu tempo, de si. Porque se o sujeito não pode mais ir ao trabalho, isso significa que o sujeito precisa encontrar uma nova narrativa no sentido de, ok, eu não sou o meu trabalho, logo o que eu sou? Então, a noção de pandemia, ela lida com uma série de coisas dentro da estrutura psíquica. Ela lida com uma série de coisas dentro da organização de cada um. E ela mostra o melhor e o pior de todos nós, no sentido de que ela vai justamente escancarando o medo, a angústia, a nossa relação com a sociedade, com o outro, nossa relação com a nossa própria imagem, nossa relação no coletivo, essa coisa que agora também entra como essa virtualidade, estar online, no sentido de assim, precisa ir além, porque precisa fazer conexões, precisa manter-se são, precisa, mesmo diante de não poder circular no físico, poder ter um outro tipo de circulação, precisa existir contatos. E isso tudo, ele vai levar a uma coisa muito na raiz, muito no axioma de cada sujeito, que óbvio reflete na sociedade como um todo, mas que é a noção dessa falta, que é a noção daquilo que não tem nome, que é a noção daquilo que nunca vai ter, que é a noção disso, que é a angústia de estar vivo. E se nós vivíamos tempos incertos em janeiro, quando pensou que ia ter a Terceira Guerra Mundial, agora a gente vive tempos ainda mais incertos, porque não se sabe qual vão ser os próximos passos. E diante disso, as pessoas estocam álcool em gel, elas acabam com papel higiênico, depois elas acabam com sabonete. E começa uma sintomatização, começa a vir febres que não são por gripe, que não são por nada, mas por estresse, por pura loucura, e começam a vir problemas no corpo, como desculpas para sair de casa, como maneira de se punir, como N coisas. E por isso que a pandemia é tão delicada, por isso que a pandemia ela precisa de um lugar de escuta muito interessante. Porque se as pessoas precisam de análise, se elas precisam de terapia, mais do que nunca é agora. É nessa possibilidade, nesse convite, nessa necessidade de se reordenar que elas precisam. Justamente se reestruturar. Gente, esse assunto é muito vasto, talvez eu faça mais conteúdo sobre. Eu ainda quero falar mais sobre, por exemplo, a psicologia das massas e a análise do eu, que tem tudo a ver com isso, que tem tudo a ver com falência social, com líderes, com a política, que tem tudo a ver com deu errado. E tem mais coisas do Covid pra falar também. Mas até uma próxima. Era isso que eu queria dizer e fiquem bem.